todos. Prazer e uma felicidade imensa estar com vocês, né? Nessa nossa reunião de sexta-feira, uma maneira de estarmos juntos. Que bom. Que possamos aproveitar bastante esse tempo que vamos passar aqui juntos, já elevando nossos pensamentos, na certeza de que vamos ter coisas maravilhosas essa noite. Então, já elevando nossos pensamentos, o nosso irmãozinho Adilson já vai começar com a leitura de ambientação. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Do livro Linha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Emmanuel. Saibamos confiar. Não andeis, pois, inquietos. Jesus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 31. Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre que preconizou a oração e a vigilância não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Claro que nos achamos a pleno trabalho, na lavoura do Senhor, dentro da ordem natural que nos rege a própria ascensão. Ainda nos defrontaremos inúmeras vezes com pântanos e desertos, espinheiros e animais daninhos. Urge, porém, renovar atitudes mentais na obra a que fomos chamados, aprendendo a confiar no divino poder que nos dirige. Em todos os lugares há derrotistas intransigentes. Sentem-se nas trevas, ainda mesmo quando o sol fulgura no zênite. Enxergam baixeza nas criaturas mais dignas. Marcham atormentadas por desconfianças atrozes e, por suspeitarem de todos, acabam inabilitados para a colaboração produtiva em qualquer serviço nobre. Aflitos e angustiados, desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Inquietam-se com respeito à frivolidade de toda sorte e, se pudessem, pintariam o firmamento à cor negra para que a mente do próximo lhes partilhe a sombra interior. Na terra, Jesus é o Senhor que se fez servo de todos, por amor, e tem esperado nossa contribuição na oficina dos séculos. A confiança dele abrange as eras, sua experiência abarca civilizações, seu devotamento nos envolve há milênios. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero se estamos apenas começando a ser úteis? Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paulo. Graças a Deus. Como de hábito, nós vamos ler a mensagem da irmãzinha Sheila, a mensagem do dia 29. Luz no coração. As sombras que recaem sobre a humanidade, no campo moral, nada mais são que a ausência do Evangelho no coração das criaturas. Daí, a necessidade de uma vivência maior dentro dos padrões traçados por Jesus, por parte daqueles que já se encontraram com o Mestre. A esses, cabe a tarefa de iluminação do planeta. Conforme o próprio Mestre asseverou, eles terão de ser o sal da terra, conservando a elevação do pensamento e dando o sabor da fraternidade à vida de relação. Se a tarefa parece difícil, é oportuno recordar que, sem o espírito de renúncia, desprendimento e disciplina, as dores da humanidade se agravariam ainda mais. As sombras, contudo, hão de ser passageiras, porque o sol do amor de Deus não deixará que a ignorância imponha por muito tempo seus efeitos nefastos aos homens de boa vontade e amantes da paz. Se a brutalidade ainda recrudesce, cabe aos seguidores do Cristo o desenvolvimento da concórdia por meio do próprio Evangelho, por meio do próprio exemplo na prática dos ensinos evangélicos. Se a dor moral ainda persiste, como efeito dos enganos e da rebeldia, o alívio por meio do esclarecimento é o único caminho e o principal recurso a ser mobilizado. Se o homem se ressente de seus atos cheios de sombras, cabe a ele mesmo reerguer-se para a luz de Deus, a fim de construir em sua consciência
a cidadela de paz que o mundo deseja. Somente com o desenvolvimento do amor em níveis mais elevados conseguirá o homem construir a sociedade livre das mazelas que hoje assolam os povos e retardam o progresso. Confiemos, porém, no amor do Pai, oferecendo nossos esforços em nosso campo de atuação, para que a luz que todos desejamos venha a nascer do próprio coração. Graças a Deus, as mensagens da irmã Sheila, sempre profundas, e essa muito atual, é para muita reflexão nossa. Obrigado, irmã Sheila. Obrigado, Pai. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, mantendo nossos pensamentos elevados e pedindo a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a todos esses amigos que nos amparam. Que nessa noite, Senhor, possamos, muito sintonizados com o alto, levar a todos aqueles aqui, irmãos também nossos, tão necessitados como nós, o carinho, o amparo, a esperança, a palavra, e que possamos, ao final desse trabalhinho, termos a certeza de que somos dignos de participar da tua seara, Pai. Ampara-nos, fortaleça. Obrigado, Pai, pelo muito que o Senhor nos ama. E em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos amparam e nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como iniciada a reunião da noite de hoje. Vamos ouvir um trechinho do Evangelho que a nossa irmãzinha Lígia vai ler. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhes disse: eu vos digo em verdade, que se vós não vos converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal qual acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Agora nós vamos passar para o nosso irmãozinho André, que vai fazer para nós o estudo dessa noite. Vamos prestar bastante atenção. André, por favor. Obrigado, Prensa. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Boa noite a todos. O estudo de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 24 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que fala: não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Eu vou pedir licença para ler, são 3 parábolas. Eu vou ler, as 2 primeiras são muito parecidas, então eu vou ler uma delas. Uma é São Mateus 5, capítulo 15, e a outra São Lucas, capítulo 8, versículos 16 e 17. Então diz assim: ninguém acende uma candeia para pô-la debaixo do alqueire. Põe-na, ao contrário, sobre o candeeiro, a fim de que ilumine a todos os que estão na casa. Essa é de São Mateus. Essas primeiras 2 parábolas, ou mensagens ou lições evangélicas que são colocadas aqui por Jesus no Evangelho, nos trazem assim um significado muito grande, né? De que a luz ela está no lugar correto
para que ilumine a todos os lugares da casa. Ninguém acende uma lâmpada ou acende uma vela e coloca ela debaixo da mesa, escondida ou tampada. Então, todas as luminárias, em geral, a luz, ela está acessível num lugar que seja acessível a todos, né? E essa luz pode ser entendida sob diversas formas, né? Primeiro, o conhecimento e, por que não dizer, a própria influência do Criador sobre todo o universo, né? Então, você pode fazer diversas reflexões sobre essa linda mensagem de Jesus, mas, sobretudo, é uma mensagem de muita esperança, né? Porque a luz significa, sobretudo, a influência do Criador sobre a criação, a influência de Deus sobre todos nós, né? E nós ouvimos aqui e ali de que é possível tentar sintonizar o Criador a partir de um gesto interior de conexão, de tentativa de conexão. Os espíritos e Kardec, nesse trecho, explicam que, principalmente o questionamento da humanidade, falando o seguinte: poxa, mas nem tudo é revelado para a humanidade. E os espíritos explicam que da solicitude divina parte até mesmo a compreensão de que não adianta a nós, espíritos ainda em evolução, em franca evolução, e ainda no estágio próprio de evolução, não adiantaria que o Criador nos explanar ou nos trazer ao conhecimento todas as informações, mas sim aquelas que nós já somos capazes de compreender, né? E, nesse aspecto, é muito clara o esforço do Criador, e nós aqui, na doutrina espírita, conhecemos bem que é um esforço coordenado de espíritos luminosos, de espíritos felizes, tentando ajudar a humanidade no entendimento daquilo que é mais difícil entender, que é exatamente o entendimento das leis divinas. As leis da ciência material, materializada, nós estamos em franco progresso, estudando e conhecendo a natureza, combinando elementos da criação para nos dar conforto, né? Possibilidade de, por exemplo, estarmos conversando à distância, isso é fenomenal. Só que as leis que transcendem o que nós conhecemos desse pequeno planeta, pequeno de tamanho, mas grandioso de oportunidades, né? Ela nos coloca a questão que, olha, não adiantaria aqui o Criador nos encher de informações. E, quando olhamos o esforço dos profetas, né, nós temos lá as 3 grandes revelações, então vem Moisés, né? Moisés vem numa época em que, se nós estamos hoje ainda em estágio intermediário de evolução, lá naquela época estávamos em estados ainda anteriores a esse. Então, havia toda uma dificuldade do entendimento da ciência material, do entendimento da razão, do pensamento, vamos dizer assim, racional, né? Então, trouxeram, pela mediunidade de Moisés, nos trouxeram os 10 mandamentos, né? Que é uma escrita na pedra, ou seja, uma série de regras. E, ao longo do tempo, com a vinda dos profetas, vamos aperfeiçoando o entendimento. Vem Jesus, então, a segunda grande revelação. É nos falar de alguma coisa que temos de dentro de nós, né? Que tem riquezas do amor, da esperança e da fé dentro de nós, que são verdadeiras potências de transformação da nossa própria alma e de tudo que está à nossa volta. Alguma coisa de dentro para fora. E Jesus já falava que não é possível trazer todas as informações, mas que um dia viria, então, na verdade, nos trazer esclarecimentos à altura do progresso realizado.
E aqui estamos, né? 2000 e alguns anos depois da vinda de Jesus, estudando o Espiritismo, estudando os ensinamentos dos Espíritos, já com todo o cabedal da ciência material com algum adiantamento, nos ajudando na associação das leis da matéria, que já conhecemos pelo estudo de grandes cientistas, de grandes pessoas dedicadas ao estudo da criação, e vemos, então, os Espíritos nos trazerem novos conhecimentos, revelando, então, um mundo espiritual que Jesus já dava dicas, né, que nos rodeia e que é pré-existente ao planeta como a Terra e que dá a sustentação de toda a vida da criação. É o plano espiritual. E nos trazem novas informações sobre as leis da matéria, sobre as leis de Deus. Falam mesmo que o mundo espiritual também tem matéria, uma matéria quintessenciada, que provavelmente os nossos instrumentos vão ser capazes, então, de perceber, porque tem na sua consistência elementos materiais, mesmo que muito sutis, né? Mas que certamente um dia nossos instrumentos poderão percebê-los. E mais, né? Revelam que também o nosso corpo espiritual ele é formado por alguma coisa de matéria e revelam que da nossa alma já somos capazes de perceber esse plano espiritual pelos sentidos da alma, que vão se desenvolvendo, nos permitindo, na intuição, na vidência, na audiência, nos sentidos da alma, no sentimento da alma, perceber que há sim algo grandioso que nos rodeia. E o que há de mais grandioso que nos rodeia, além de tudo que já conhecemos, é essa grande solicitude divina, que é a luz que ilumina toda a humanidade. Imagina um Criador de tanta perfeição e de tanta evolução, ou de tanto primor no seu esforço pela humanidade, ele é capaz de dedicar a cada um de nós o carinho e a luz que chega a todos. Essa mensagem, então, nos fala assim: há um esforço grande do Criador em sensibilizar e instruir a criatura para que ela possa cada vez se tornar ainda melhor, né? E por isso há uma certa tranquilidade dos espíritos quando chegam a nós, porque eles têm essa compreensão profunda de que essa luz está acessível a todos nós. E a cada passo que damos na evolução, principalmente seguindo aquelas recomendações de Jesus, e aqui falava nas mensagens, né, anteriores, muito dessa postura interior nossa. No próxima passagem de Jesus, ela complementa essa introdução desse capítulo de forma bastante profunda. Ele começa com essas duas passagens, falando da misericórdia divina, do esforço de Criador a favor de todos nós. E a segunda parábola é o complemento disso. É como nós, espíritos ainda imperfeitos, somos capazes de perceber e de receber essa influência e de estarmos associados a essa grande influência divina. Eu vou percorrer, então, vou pedir licença mais uma vez e ler, porque é um trecho do Evangelho de Jesus, porque o Evangelho segundo o Espiritismo é também o Evangelho de Jesus. Ele fala exatamente de nós, criaturas desejosas de um futuro melhor, desejosas de ver, desejosas de sentir essa influência e nos tomarmos proveito dessa influência, para caminharmos no caminho certo, crescermos no caminho certo. E as mensagens que abriram a nossa reunião hoje, as duas da irmã Sheila e a anterior, é exatamente dessa nossa postura interior, para
tirar proveito como verdadeiros filhos de Deus. Tem alguma coisa que é também da nossa parte, e que é a grandeza da criação. Um Criador solícito espalha luz por todo o universo. Mas ele fala assim, você, criatura, deve se esforçar, buscar o seu caminho para encontrar e se aproveitar e cada vez mais utilizar, tomar proveito dessa influência divina. Então, Jesus fala assim, essa parte é do São Mateus, capítulo 13 e capítulo 13, né? Então, aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, desculpa, estou com a voz meio rouca hoje. Aproximando-se, disseram-lhe os discípulos, por que lhes falas por parábolas? Respondendo-lhes, disse Jesus, é porque a vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não lhes foi dado. Jesus se referia a essa pergunta que os discípulos de Jesus falavam, perguntando por que Jesus falava sobre parábolas, né? Geralmente aproveitando algum aspecto cultural daquela época, né? E Jesus responde, falo-lhes por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não escutam e não compreendem. E nele se cumprirá a profecia de Isaías, que diz, ouvirei com os vossos ouvidos e não escutareis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Então, aqui está claro esse complemento da parábola inicial, que esse esforço do Criador, essa luz presente no universo, disponível e acessível a todos, porque ela está colocada no lugar certo, e ela expande a sua influência sobre todos nós, está explicando que alguns não conseguem, apesar de ouvirem, de terem ouvidos, mas não conseguem ouvir. Ou seja, apesar desse esforço do Criador, algumas pessoas, e nós, pelo nosso nível evolutivo, ainda somos muito assim, nós como que fazemos bloqueios a essa influência do Criador, e esse manancial de informações e de influência que pode nos ajudar a sermos cada vez mais felizes. E o interessante dessa palavra é que Jesus explica o porquê. Isso é o grande valor que nós precisamos refletir e compreender para a nossa significação, como verdadeiros filhos de Deus. Jesus explicava por que eles não conseguiam aproveitar essa influência divina. Ele falava assim, porque o coração desse povo se tornou pesado, e seus ouvidos se tornaram surdos, e fecharam os olhos, para que seus olhos não vejam e seus ouvidos não ouçam, para que seu coração não compreenda, e para que, tendo se convertido, eu não os cure. Olha, Jesus fecha essa parábola falando o seguinte, para que eles se fecham tanto que eu não consigo curar esses irmãos. Olha que interessante. Nós que às vezes, poxa, eu estou passando por uma dificuldade, Jesus me ajuda, né? Então ele fala aqui, e qual a mensagem principal que ele começa a explicação? O coração desse povo se tornou pesado. Essa mensagem a gente deve guardar com muito cuidado e com muito carinho. A forma de perceber o mundo, olha só que interessante, a forma de compreender a vida vai depender do que se passa em nossos corações. O coração daquele povo se tornou pesado porque certamente não cultivava, aqueles que não compreendiam, não cultivavam aquelas recomendações que são muito diretas de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E aí revela um grande atributo da nossa alma, uma característica nossa, que realmente, se estamos com o coração desarmonizado nos nossos sentimentos, vamos ter uma dificuldade enorme de ver com clareza e de aproveitar essa influência do Criador sobre toda a humanidade. E Jesus é direto na sua mensagem. Esse é um complemento, é como se fosse assim um desdobramento da mensagem principal de Jesus de amor. Até mesmo a influência do Criador, até mesmo a nossa capacidade de ver e sentir o mundo, ela tem interferência no que tem dentro de nós. Então, há uma sutileza aí grande, porque muitas vezes nós ficamos desorganizados intimamente porque nós nos deparamos com situações, problemas, ou situações limites para a gente, mas não necessariamente situações difíceis para espíritos mais evoluídos. E essa separação das coisas vai muito dessa capacidade de ver, ouvir, ou essa capacidade de amar. Quando estamos em qualquer situação, se paramos e movemos a força desse amor profundo, dessa semente de luz que tem em nós, se somos capazes de parar, respirar fundo e chegar à seguinte conclusão: olha, existe um Criador, até racionalmente. Se nós acreditamos em Deus e temos a certeza dessa solicitude, desse envio de vibrações luminosas para todos nós, se temos certeza disso, por que não buscar essa orientação? Apaziguar a alma, respirar fundo, e se estamos com sentimentos de descontentamento, intolerância, desconforto, mágoa, falta de esperança, irritação, por que não sentar, acalmar, respirar fundo e mudar a polaridade dessas vibrações? Por que não parar e, pela nossa própria vontade, porque só basta isso, a nossa vontade, não é serviço que eu tenho que pagar, que eu tenho que... Não. Está acessível a cada um de nós. Parar e deixar que essas sementes luminosas de amor façam dentro de nosso coração uma limpeza e uma abertura à influência do Criador. Aí, a parábola, que a gente antes estávamos numa dimensão mais da humanidade, do conhecimento da humanidade, ela passa a ser uma parábola, um ensinamento que tem a ver com o nosso dia a dia, a cada instante das existências individuais do mundo. Isso é incrível, né? Se somos capazes, por exemplo, se estamos numa situação, um problema na família, no trabalho, com a saúde, parar, respirar fundo e sentir amor. Amor por aqueles que estão envolvidos naquela situação. Às vezes não conseguimos. Eu uso um recurso, eu faço um exercício de amar aqueles que eu já amo, né? Filhos, esposa, né? Parentes, familiares, pessoas que nós já temos, amigos queridos, né? Nós temos muito aí na casa, pessoas que dividem um trabalho da caridade conosco, fazer um sentimento de carinho. Esse exercício eu fazia, inclusive, antes das sessões mediúnicas. É um ótimo exercício de preparação, sentir carinho pelas pessoas que estão ali do lado, porque imediatamente essas luzes se propagam do nosso coração, já nos influenciando, já nos beneficiando, já nos acalmando, reorganizando o funcionamento do nosso corpo espiritual, da nossa alma, do nosso pensamento, do nosso corpo espiritual e do nosso corpo físico. Porque, assim, naturalmente, a nossa capacidade de receber essa influência divina é
aberta, porque Deus quer que o amor se propague na humanidade. Passamos a ser um canalizador do amor de Deus em comunhão com o Criador. Jesus falava isso, era presente nele. Eu vim aqui para fazer a vontade do meu Pai. Ele já tinha essa conexão. Nós ainda temos que construir essa conexão. E como é que se constrói essa conexão com o Criador? Pelo afeto às criaturas e pelo afeto ao próprio Criador. Como é que fazemos isso? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Primeiro, compreendendo que nem tudo que nós queremos no nosso destino como espíritos imortais vai ser o melhor para nós, né? Há sempre o olhar do Criador para nós, criaturas, numa perspectiva de várias existências, né? E, uma vez que nós abrimos a nossa mente para essa influência, virá a informação. Vem uma saída, uma porta. É logicamente que a gente fala aqui. Quando Jesus falou para Pedro, Pedro, joga a rede desse lado do mar, que lá tem mais peixe. Pedro foi lá e os pescadores e jogaram. Jesus não pega a rede e joga por eles. Jesus orienta. E o interessante é o seguinte, quando estamos numa situação problema, a ajuda do Criador sempre vem. Mas aí voltamos àquele mesmo conceito anterior. Vem a informação precisa do que precisamos. E que já podemos receber. Nada mais além disso. Mas a ajuda vem. O que nós estamos falando sobre isso? Olha, caminha nesse sentido. Vai por aqui. Ela vai surgir como uma intuição. Bate aquela porta. Aquela porta se fechou. Mas aquela outra vai se abrir para você. Vai lá. Mas você tem que se esforçar. Você tem que buscar. Você tem que perseguir. Você tem que desenvolver as suas habilidades para merecer que aquela porta se abra. Mas a ajuda do Criador, ela virá sempre. Eu vou dar um exemplo que todos conhecem do livro Paulo e Estevão, daquela passagem sublime, assim, cheia de significados, que foi exatamente aquele momento em que Saulo, na época ainda o perseguidor de cristãos, se depara com a imagem de Jesus às portas de Damasco. Então, Saulo, ainda na época, que ele não tinha se transformado ainda em Paulo, no grande divulgador das leis morais de Jesus, ele vinha nesse trajeto com a alma dele já um pouco assim, questionando aqueles conceitos que ele tinha. Um questionamento profundo, porque pelas experiências que ele tinha como defensor da lei de Moisés e das leis da época, né? Ele vinha questionando por todas as experiências que ele tinha passado, junto com Estevão, que é um dos personagens importantes dessa história, e também a sua querida, amada, que por acaso era irmã do Estevão. E lá no meio daquelas reflexões profundas à porta de Damasco, vem então aquela... Eu tenho até esse livro, Paulo e Estevão, está disponível em PDF, então todos nós hoje já podemos, de alguma forma, ter acesso a esses arquivos. E tem essa passagem que é muito bonita, porque, e todas as outras depois, naturalmente, das dificuldades que ele enfrenta, e nesse momento Jesus faz aquela pergunta que nós sempre nos lembramos, Saulo, Saulo, por que me persegues? Né? E Saulo cai do cavalo, se ajoelha na areia, né? Vê aquele clarão, percebe aquela presença de perfil luminoso que ele identifica logo como Jesus, porque Jesus o toca não só pelas palavras, mas pelo seu amor profundo, né? Jesus entendia tanto dessa habilidade que nós podemos desenvolver, que é do amor, que ele, dirigindo o seu amor profundo sobre Saulo, já
Saulo já sentia aquela impressão profunda daquele carinho, daquele acolhimento, daquela mansuetude e daquela orientação, né? E depois daquele colóquio, Saulo pergunta, também com uma grande humildade, e o que queres que eu faça? Também é uma pergunta cheia de significado, dada a humildade, né, que ele se coloca ali, e reconhecimento de Jesus. E a orientação é simples. Saulo estava de joelhos, né, e todo envolvido naquela situação, e Jesus simplesmente fala que é exatamente naquele momento em que Saulo reconhece a grandeza de Jesus e se ajoelha diante dele, que cai do cavalo, mas sente aquela coisa dentro dele, aquela transformação interior, aquela abertura para a influência do Criador, né, vindo por Jesus, porque o Criador vem de todos os lados, ele vem, a informação vem de uma atmosfera que está em torno de nós, pode ser da intuição, mas pode ser de uma criança, né, que chega até nós e fala, tio, vai por ali, não entra nesse buraco aí não, tio. Mas então, ali Saulo abre então o seu coração. Ele estava com o coração duro, perseguindo cristãos, né, tinha passado pelo desencarne de Estevão, com um significado também muito profundo, o primeiro mártir reconhecido, certamente não pode não ter sido, mas é a primeira figura lembrada, né? E então ele se abre e vem informação. Mas você imagina hoje, você olha assim, toda a obra de Paulo, quando ele se transforma, se converte e muda o nome para Paulo, e a mensagem do Cristo foi uma só, foi pequenininha. Primeiro, levanta-te, Saulo, ergue-se diante da vida, levanta-te, né? Porque ele estava ali arrasado, que tudo aquilo que ele achava que era verdade foi um castelo de areia, né? Se dissolveu com esse amor profundo de Jesus. Levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém. Foi só isso que Deus mandou para o Saulo. E a partir dessa mensagem, Paulo se levanta, vai até a cidade e nos traz toda essa obra que ele foi capaz de oferecer ao Cristo à humanidade na propagação das luminosidades dos ensinamentos de Jesus. Foi uma mensagem pequena, era exatamente o que ele precisava ouvir naquele momento. Mas, primeiro, ele precisava estar preparado, com humildade, e a mensagem da introdução falava que do reino de Deus será das crianças, ou daqueles que se colocarem como crianças. Precisamos ter muita humildade sobre os desígnios de Deus para o nosso destino. Muitas vezes não é aquele destino que nós achamos que seria o melhor, ou que poderia ser o melhor. Geralmente são outros destinos. Não consegui aquele emprego, não consegui aquela vantagem, não consegui aquela posição no trabalho, não consegui um recurso adicional, não consegui a companhia ou a atenção de uma determinada pessoa, não consegui um matrimônio ou uma união com uma determinada pessoa. Aí muitas vezes ficamos parados ali. Você já imaginou que às vezes uma questão que pode ser no curto prazo boa para nós pode ser terrível, considerando o nosso destino como almas imortais, né? Então, a primeira coisa é a humildade, né? Sermos como crianças. Poxa, fechou essa porta, mas tantas outras abrirão. Não consegui a compreensão de uma determinada pessoa hoje, mas certamente no futuro poderá vir a ter compreensão de outras, que dirá ela mesma, mas talvez precise de tempo. Então, precisamos ter muita humildade, porque nós erramos muito, principalmente quando temos convicção de alguma coisa. Nos sentimos cheios de certeza, e às vezes, mas se essa certeza não foi embasada na lei de amor, provavelmente estaremos para o caminho errado.
ou estaremos fechando os nossos corações para a orientação do Senhor? Então, meus irmãos, a grande mensagem desse capítulo e dessa passagem de Jesus é profunda no sentido, olha, existe um Criador, um Deus bondoso e amoroso, que Jesus classificava como Pai. Ele está solícito a favor de todos nós, nos ajudando a superar os nossos problemas e sermos melhores. No momento da aflição, do desespero, calma, não há porquê, em momento nenhum, qualquer tipo de instabilidade ou de falta de equilíbrio, ou de falta de amor. Naturalmente, teremos sempre as nossas preocupações, mas Deus oferecerá sempre a saída, sempre. A luz está colocada de todos os lados, e a grande chave está dentro de nós. Ah, mas o problema que eu passo é muito sério. Será que foi mais sério do que os problemas que Paulo passou, que Jesus passou? Os problemas que nós temos, eles vão naturalmente nos levar aos limites da nossa possibilidade, dos nossos entendimentos. Porque o objetivo é que sejamos melhores. Mas nunca, então, o desafio, naturalmente, será colocado. Mas podemos contar sempre com a ajuda do Criador. Eu me lembro desculpa comentar esse assunto para dar alguns exemplos, eu me lembro numa palestra, ou num estudo, que foi dado por um grupo de pais, numa evangelização, e pais muito interessados na educação dos filhos. E uma determinada mãe, muito comovida de que os filhos dela eram espíritos que já vinham de outras encarnações e trazendo hábitos muito diferentes e construídos por meio de várias e várias existências, ela respirou fundo e falou assim, meu Deus, mas será que eu tenho acesso a mais informações para ajudar meus filhos, sabendo que cada um é muito diferente, que são espíritos imortais? A resposta é sim, temos muita coisa, temos muitas informações, temos muito a contribuir aonde estivermos. Porque a construção do reino de Deus no coração dos homens e das mulheres, como Jesus falava para aquele autoridade da religião da época, que viu ele, menino, do lado da sinagoga, falando assim, você, o que faz aí? Jesus se levanta e fala com toda a propriedade, eu vim ajudar a instalar o reino de Deus no coração dos homens. E essa chave é fundamental. Jesus continua até hoje querendo abrir os nossos corações, mas ele entende que precisa do esforço de nós, precisa do nosso esforço, precisamos abrir os nossos corações. Essa medida é fundamental, porque existem planos do Criador para todos nós, e planos que Jesus, no seu olhar, conhecia por vários e vários anos, por séculos à frente. Ele olha para nós e vê as nossas dificuldades, e vê os nossos destinos, e o Criador vê mais além e sabe o que é melhor para nós. O esforço nosso hoje é de aceitarmos o amor, a fraternidade e a caridade como potência verdadeira da alma a ser utilizada a qualquer segundo, a qualquer minuto de nossas existências, porque uma carga de informações, sentimentos, emoções, intuições vindas do próprio Criador estarão lá para abrir os nossos olhos, abrir as nossas mentes, abrir os nossos ouvidos e nossos corações para tomarmos o caminho certo. E não muito diferente foi com Paulo, que, cego e desnorteado, foi ajudado por um dos seus guardas a entrar na cidade de Damasco,
ali buscar os seus familiares em que ele foi recusado, totalmente cego, se instalou sozinho numa hospedagem, cego, e confiando que Jesus ia cumprir com a sua promessa de oferecer a luz, veio Ananias, aquele que ele estava pensando em perseguir, porque ele achava que Ananias tinha convertido a sua amada para o cristianismo. E vem Ananias, naturalmente, com receio, porque Saulo já era conhecido como perseguidor de cristãos. Ananias vai lá, impõe as mãos nos seus olhos, caem como escamas dos olhos de Saulo, já convertido, então podemos chamar de Paulo, e fala: Paulo, que te detens agora? E ali estava a visão do futuro, do que caberia ao Paulo enfrentar para o nosso benefício. Então Deus está, assim, querendo abrir os nossos olhos, para saber o que nós podemos contribuir, para nos informar o que nós podemos contribuir nessas situações difíceis e, ainda mais, ajudar na construção de um mundo novo, renovado no amor e no bem, começando por nós mesmos. Essa mensagem é uma mensagem de esperança, é uma mensagem de fé, é uma mensagem de paz e uma mensagem de descoberta como verdadeiros filhos de Deus, capazes, sim, de transformar a nossa existência e seguir adiante com uma visão transformada pelo amor e pela caridade, influenciadas pelo Criador. Muito obrigado, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Graças a Deus. Que noite realmente esse estudo, meu irmão. Muito obrigado. Realmente é a mensagem de fé, de esperança, de paz. Muito bom, muito envolvidos nisso. E quando você diz que é para ficar gravado, quando Jesus falou que o coração desse povo se tornou pesado, e para entender a vida, depende do que carregamos no coração. Realmente, que gravemos isso. Que gravemos isso. E quando você falou aí, você mesmo, do seu amor, da sua dedicação, nós todos temos que ter. E muitos de nós aqui somos testemunha disso mesmo, que em momentos difíceis nossos, você aparece sempre com uma palavrinha de carinho, você sempre tem o conforto que nós precisamos. Você está sempre à disposição do trabalho da caridade. E é com alegria que você faz isso, é com amor, e nós só temos a te agradecer. Muito obrigado, André. Mantendo nossos pensamentos elevados, depois de tanto recebermos, ainda envolvidos por essa emoção, por esse amor, que daqui de nossas mentes e de corações emane o melhor, o amor, para todos aqueles irmãos que estão tão necessitados como nós. Aqueles que nesse momento estão tão perturbados, sem saber o que fazer, ou até pensando em coisas que não deviam, que eles sintam aquela mão tocá-los, aquela palavrinha dizer calma. Como disse o nosso irmão, pede, a porta vai se abrir. E ele pede, a porta vai abrir, realmente ele consiga enxergar essas possibilidades e fique bastante tranquilo. Pedimos por aqueles irmãos que perderam tudo nessas catástrofes, que não percam a fé nem a esperança. Tenham força para superar esse momento. Pedimos por todos esses irmãos que perambulam pelas ruas à noite. Proteja-os, Senhor. Vamos orar pela terra, pedindo a Jesus, governador da terra, toca, Jesus, todos os dirigentes, o povo, toca todos, para que amoleçam o coração. Se unam entre si, se unam com o povo nesse momento tão difícil, Jesus. Intui, Jesus, todos esses cientistas, que surjam todas essas vacinas confiáveis e eficazes para curar essa população. Ismael, governador do Brasil,
Olha pelo nosso país, protege, Pai. Doutor Bezerra de Menezes, doutor Chapo Prevot, doutor Miguel Couto, doutor Oswaldo Cruz, doutor Dias da Cruz, doutor Ciríaco, doutor H. Irmã Sheila, irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, espíritos de luz. Toca todos os enfermos que se encontram na Terra, principalmente nesse momento, em seus lares, clínicas, casas de saúde, hospitais. Toca todos. Toca os nossos irmãos que estão passando por tratamento de quimioterapia, radioterapia e hemodiálise. Dá-lhes muita força para superar esse momento. Irmã Sheila, irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá, protejam nossos irmãos moradores de rua. Protejam-os das doenças, da violência. Jesus, nas noites frias, aqueça-os. Sacia a fome e a sede de todos. Te pedimos, pela casa de Francisco de Paula, a casa do amor, te pedimos que fortaleça cada vez mais essa diretoria, proteja e fortaleça, que durante toda essa turbulência está se mantendo firme esse trabalho, proteja todos, dirigentes, trabalhadores, todos, médiuns, todos, enfim, para que levem essa casa ao lugar que ela merece e cada vez mais fortalecida, sempre de portas abertas, para nos receber nos momentos de aflição. E por fim, Pai, te pedimos, solta essas gotículas nas nossas águas, como vacina para nos proteger. Fortalece. Obrigado, Senhor, pelo muito que o Senhor nos ama. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Que assim seja, Pai. Obrigado. Graças a Deus. Agora nós vamos pedir a nossa irmãzinha Márcia, por favor, faz a prece de encerramento e agradecimento. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula. Senhor, como precisávamos ouvir essas palavras, como precisávamos estar aqui presentes, ouvindo e aprendendo desse estudo. Por isso, Senhor, nós agradecemos este privilégio, agradecemos esta oportunidade de aprendizado. Aprendizado e conforto e consolo em nossos corações. Que possamos, Senhor, nos fortalecer, ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, e abrir nossos corações e enchê-los de amor, de indulgência, de benevolência, de fraternidade, de perdão, para assimilarmos os seus ensinamentos, para sermos capazes de compreender a magnitude do verdadeiro amor. Que a tua paz, Senhor, esteja em todos os nossos lares e que possamos, após esta reunião, reler o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e essas mensagens fundamentais para o nosso aprendizado. Muito obrigada, Senhor, obrigada ao André, obrigada ao Adilson, à Lígia, por tudo, por todas as mensagens que recebemos no dia de hoje. Que o nosso dirigente possa dar por encerrada a reunião da noite de hoje. Eu vou apenas ler o boletim da casa. Eu tenho pequenos recados para vocês.
Informamos que não entramos em contato pessoal por aplicativos ou por e-mail para pedir qualquer tipo de contribuição. Nossas informações e solicitações são sempre feitas através dos grupos oficiais e do site da congregação. Nós convidamos a todos vocês para participarem do ENEF de 2021, que vai acontecer agora nos dias 14, 15 e 16 de fevereiro, do Carnaval. O ENEF é o encontro da família espírita, e serão apenas 2 horas, será realizado pelo Zoom, são 3 dias, e vai ser muito bom, como todos os anos. Pode se inscrever enviando um e-mail para DIJ, que é o Departamento de Infância e Juventude, @cefp.org.br. Para o Lar de Francisco, nossos idosos necessitam de médico de qualquer especialidade para atendimento de acordo com a sua disponibilidade. A gente agradece também a doação de gás e de algodão, fraldas geriátricas tamanho G da Big Frau e luvas de látex tamanhos M e G, roupa íntima tamanho G e EG, feminina e masculina, esparadrapo, micropore. Podem entregar as doações lá na congregação, na Conselheiro Zenha, ou no lar, Rua Filgueiras Lima, 99. E nós estamos com as nossas cestas básicas, compondo essas cestas básicas. Nós entregamos essas cestas às nossas crianças mensalmente e aos nossos assistidos que são cadastrados. Então, a gente agradece o depósito de qualquer valor em uma das contas da congregação, enviando o comprovante para o WhatsApp, que está lá no cartaz que a gente está divulgando. A gente não está recebendo as doações de alimentos presencialmente. E a gente convida a todos para conhecerem o nosso site, www.cfp.org.br, e lá conhecer as atividades, reuniões públicas, prece pela humanidade, a prece pelos desencarnados, estudos doutrinários, o atendimento fraterno, e aí vocês podem navegar pelo site, e é muito bom, está muito bom. Muito obrigada, boa noite. Assim, em nome de Deus, de Jesus, de Francisco de Paula e de todos esses amigos que nos permitem realizar esse trabalhinho, damos como encerrada a reunião da noite de hoje, pedindo ao nosso Pai que possamos manter toda essa energia que recebemos essa noite e cada vez mais melhorarmos, como disse o nosso irmãozinho, o nosso comportamento, olhando bastante, tratando bastante do nosso coração para que se passe muita coisa boa e possamos levar essa doutrina cada vez mais adiante. Muito obrigado, boa noite a todos.